Doutor Nicoleles, agora, diante disso tudo, essa tragédia instalada, eu gostei muito da imagem do senhor de Fukushima, do reator, só que eu acho que no caso do Brasil, não é bem uma bomba atômica, é uma bomba nuclear, né, que o capitão, o chefe das nossas Forças Armadas, apontou contra a própria população. Enquanto isso, esse sujeito pega o avião, vai lá para Chapecó, daqui a pouquinho está começando uma agenda lá, para exaltar e tecer loas aquele embuste que eles chamam de tratamento preventivo. Logo, depois à noite tem um jantar para espalhar o vírus lá pelos empresários de São Paulo. Tomara que esse vírus faça com que esses empresários tenham um despertar de consciência. Mas eu queria saber do senhor como é que essas atitudes, atitudes que afrontam o conhecimento e a ciência, estão contribuindo para a criação desse clima e o que se pode esperar em decorrência desse comportamento, quanto mais reiterado desse presidente da República, completamente irresponsável. Antes de responder, Fábio, queria só fazer um ponto aqui, um contraponto, que lá no meu podcast eu mostrei que a solução do problema brasileiro já existe no Brasil, chama-se Padrão Exército de Combate à Pandemia, porque o Exército fez tudo o que tinha que ter feito a nível nacional para combater a pandemia e teve uma taxa de letalidade de 20 vezes menor do que a sociedade brasileira como um todo. 0,13% de letalidade versus 2,5% da letalidade brasileira. Então, se nós pegássemos o que o Exército fez para os seus hospitais militares e para a sua população, 700 mil pessoas entre os ativos e os que estão aposentados, os ativos são 200 e poucos mil soldados e membros do Exército, e 500 mil entre aposentados e familiares. O atual comandante do Exército, que era o encarregado, o general encarregado do sistema de saúde do Exército, fez tudo o que a gente está defendendo, lockdown, acabar com cerimônias públicas militares, diminuir os fluxos, pensar na logística hospitalar. Então, a solução já foi feita aqui. Ela só foi feita restritamente para os hospitais militares e para o pessoal do Exército. Mas a gente aplicando esse padrão para a sociedade civil, nós teríamos a receita para, né, fazer o que tem que ser feito. Em relação ao que você falou, curiosamente, o prefeito de Chapecó, duas coisas interessantes. Primeiro, que ele fez esse vídeo aí com a cidade com 100% de ocupação de UTI. Né? Isso é que achei a coisa mais incrível. Ele cantando vitória num sistema colapsado. Um vídeo dele anterior laudava o lockdown que foi feito na cidade para reduzir os casos. Mas ele parece ter esquecido que ele gravou esse vídeo anteriormente, né? Uhum. Então, essa mensagem negacionista, ela matou tanto quanto a pandemia, porque ela induziu as pessoas a tomarem remédios que não têm efeito, que, aliás, são deletérios à saúde. Tem gente morrendo de intoxicação por cloroquina e por ivermectina, e também criou uma falsa sensação de que havia um tratamento precoce e que nós teríamos uma forma muito fácil de sair desse problema. Isso é passível criminalmente, né, de você ser indiciado por charlatanismo. E eu não sei ainda por que ninguém foi indiciado ainda por isso. Porque, basicamente, é isso. Né? Se eu for na televisão e falar que o remédio X cura unha encravada, eu estou cometendo um ato criminoso. Tá? E esse ato foi cometido publicamente, múltiplas vezes, e eu fui perguntado isso pela imprensa internacional, mas espera aí, o cara vai na televisão e fala que o povo tem que usar, né, um remédio que não tem efeito e não acontece absolutamente nada? Né? O Trump fez a mesma coisa nos Estados Unidos, né? Só que o Congresso americano fez o impeachment dele. Não foi aprovado no Senado, mas ele é o único presidente da história americana a ser impeachment 2 vezes, né? Aqui é realmente impressionante, porque nós tivemos durante 1 ano um presidente da Câmara, ninguém fala mais do cara, né? Que poderia ter posto para frente um dos dezenas de processos de impeachment para frente. E por que ele não fez? Para quem ele respondeu? Como presidente da Casa do Povo, se a gente for parar para pensar, Fábio, qual é o significado deste indivíduo não ter posto para frente um dos pedidos de impeachment necessários para o presidente ser removido devido à pandemia ou qualquer outro dos crimes já cometidos? Esse cara é coautor da obra que hoje significa 335 mil mortos no Brasil. Né? Claro.
Fora do Brasil, fora do Brasil, em qualquer país civilizado que eu conheço, ele estaria respondendo junto com o presidente pelo ato de omissão. E ninguém fala disso, né? O Rodrigo Maia, meu Deus, onde está o senhor nesse momento? Ele está no Twitter, cheio de Twitter agora deu para ficar indignado agora que tiraram ele de cima da pilha. Professor, tem uma outra coisa que ninguém está falando aí, né? Já que o senhor está falando dos militares, pouquíssimas pessoas falaram sobre isso, apesar da Folha ter feito a matéria. Existe um hospital em Brasília militar que se recusou a receber pacientes civis. Isso parece que se repete em muitos hospitais militares. Enquanto as pessoas morrem na fila, os hospitais militares estão ali guardando leitos para possíveis doentes de militares e suas famílias. Quer dizer, é um conjunto de maluquice, de distopia, que ninguém faz nada, né? Não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum. Agora, se qualquer coisa, nós tínhamos que ter feito como no Vietnã. As Forças Armadas do Vietnã foram testar as pessoas em casa, foram distribuir alimentos, foram garantir o lockdown, foram auxiliar o governo na proteção das pessoas, trabalharam em prol, né, da sociedade. Nós temos 220 mil efetivos, eu acho, é um número próximo disso, só do Exército. Né? Acho que as Forças Armadas brasileiras talvez sejam as mais superdimensionadas do mundo per capita. Né? Se você for parar para pensar, só no Exército tem um soldado para cada 1.000 brasileiros, que é algo, né, precisaria comparar com outros países, mas estou achando meio assustador. Né? De qualquer maneira, nós tínhamos que usar esses efetivos para combater a pandemia. Né? E se a infraestrutura hospitalar das Forças Armadas está disponível, nesse momento, ela tinha que ser usada para a população civil como um todo. Não há dúvida nenhuma disso. Agora, o que eu acho curioso, e essa é a contradição que eu coloquei no meu podcast, é que para o Exército foi feito tudo direito. Não faltou oxigênio, porque fizeram uma logística de usinas de produção, redistribuição de cilindros pela rede. Por que isso não foi implementado no Ministério da Saúde quando estava lá o general, né, que entrou para a história, né, pela porta errada, mas entrou para a história, né? Aí eu me pergunto, por que não teve um telefonema? Por que não houve? Olha, filho, nós estamos fazendo isso aqui para o Exército, está funcionando. Né? Vocês querem imitar a gente? Porque eu tenho que reconhecer, as práticas foram corretas. Não as de fazer a restrição dos hospitais, mas o manejo da população de 700 mil pessoas, da forma como foi feita, teve uma letalidade 20 vezes menor que do país. Porque é o mesmo Exército que está garantindo o filé mignon ali na mesa e as compras muito mais de camarão e frutos do mar. Então, veja, o problema nosso brasileiro é o seguinte, eu falei isso outro dia, nós não temos um DNA na sociedade de guerra. O Brasil nunca passou por uma guerra, como os europeus passaram por milhares, os americanos. Então, nós nunca desenvolvemos um espírito comunitário. Eu falei no primeiro entrevista, eu acho, com você, Fábio. Imagine se nós fôssemos a Inglaterra da Segunda Guerra Mundial e os nazistas tivessem vindo para cá de avião bombardeando o Brasil. Quanto tempo o Brasil durava? Quantos minutos o Brasil durava? O Brasil não durava. Não durava. Não durava, porque ia ter gente andando na Avenida Paulista defendendo a entrada dos nazistas aqui, ia ter parada de apoio. Né? Então, nós não temos um espírito comunitário nacional, porque nós não, verdadeiramente, é duro dizer isso, mas nós não temos uma nação que foi um contrato social assinado pela vasta maioria da população que concorda com a nação chamada Brasil, ou que seja que isso tá? Porque quando você põe em perigo a nação, que é o que nós estamos pondo, com quantos você pode contar? Literalmente, para fazer o que tem que ser feito. Né?